Então, vamos começar a nossa 23ª aula de Básica 2. Não arrumei nada isso aqui. Deixa eu conectar. Então, vamos lá. Nós vamos continuar falando de canais abertos. Hoje nós vamos falar sobre energia específica e profundidade crítica. A energia específica E é um parâmetro útil para escoamentos em canais. Vê-se na figura que E é a altura da linha de energia. Então, a linha de energia é essa aqui, ó. Então, você tem um canal aberto aqui. Essa aqui é a linha de energia, tá vendo? Então, essa energia específica vai ser a soma de uma energia potencial mais energia cinética, né? E, obviamente, como você tem perdas, né, por atrito, a energia, a linha de energia ela é inclinada, significa que a energia está diminuindo, tá? Onde a diferença dessa horizontal para essa linha inclinada é exatamente aqui a perda de carga. Vê-se na figura que E é a altura da linha de energia acima do fundo do canal. Então, a energia específica, está aqui a definição dela, né? Vai ser a energia potencial mais a energia cinética V2 sobre 2G, tá? Energia potencial específica e energia cinética específica. Se Qzinho é Q maiúsculo sobre B, onde Q maiúsculo é a vazão, tá? Então, Q minúsculo vai ser a vazão por unidade de comprimento, ou seja, a vazão por unidade de comprimento P, que é a dimensão perpendicular à transparência, tá? Então, Qzinho vai ser igual a quê? Vai ser a velocidade vezes o Y, onde Y é a profundidade da lâmina d'água, tá? A vazão por unidade de largura de um canal retangular. Logo, com Q constante, para um valor de Q constante, a equação da energia específica toma a forma mostrada abaixo, né? Então, eu vou pegar aqui a equação da energia específica, aqui a definição do Q, né, que vai ser igual a velocidade vezes Y, onde Q é vazão por unidade de comprimento. Então, eu vou pegar o valor de V aqui, ó, e vou substituir aqui. E aí nós vamos chegar a essa equação aqui, ó. Que a energia específica vai ser igual a Y mais Q2 sobre 2GY ao quadrado. Para determinada vazão, ou seja, para um valor de Q constante, há geralmente dois estados possíveis para a mesma energia específica. Então, aqui nessa figura aqui, no eixo X você tem o E, no eixo Y você tem o Y, tá? E aqui ele plotou a energia específica para um dado valor de vazão Qzinho, né? Para um dado valor de vazão Q, você pode plotar aqui a energia específica, tá? Então, você tem uma ramificação superior e uma ramificação inferior. Então, para uma dada vazão, né, e para um dado valor de energia, você só tem duas possibilidades. Essa ramificação superior aqui e a ramificação inferior, tá? Onde a ramificação superior corresponde ao escoamento subcrítico. Y grande, tá? Profundidade grande. E esse caso aqui de baixo, essa ramificação inferior, corresponde ao escoamento supercrítico, ou seja, Y pequeno, beleza? Então aqui você tem Y pequeno, para uma dada vazão, se você tem Y pequeno, você tem a velocidade alta, tá? E aqui em cima você tem o Y grande, né? Para um dado valor de Q, você vai ter uma velocidade pequena, que corresponde ao escoamento subcrítico. Foi claro? Tranquilo? Bom, vamos lá. Existe um valor mínimo. Onde está o valor mínimo? É esse aqui, ó. Esse aqui, o valor mínimo, tá vendo?
Existe um valor mínimo de energia específica correspondente a um valor de Y chamado de profundidade crítica, tá? Então, para esse valor mínimo de energia, corresponde a um Y que a gente chama de Y crítico. Fazendo dE dy igual a zero, com Q constante, encontramos o valor mínimo da energia, tá? E a profundidade crítica. Então, pegando aqui, derivando em relação a y, igualando a zero, a gente vai chegar aqui, a profundidade crítica vai ser igual a raiz cúbica de Q2 sobre G, né? E aí, pegando esse valor de y crítico aqui, substituindo, você vai chegar à energia mínima. A energia mínima vai ser 3 meios de YC, tá? Então, isso aqui, o y crítico vai ser igual a raiz cúbica de Q2 sobre G, e a energia mínima vai ser exatamente igual a 3 meios de YC, tá? Beleza? A profundidade YC corresponde à velocidade do canal igual à velocidade de propagação de ondas em corpo de águas rasas. Lembra disso? Lá em ondas, quando a gente falou de águas rasas, quando nós calculamos a velocidade de fase em águas rasas, quanto é que deu essa velocidade? Deu raiz quadrada de CY, que é a velocidade crítica. Tá? Então, na condição crítica, você tem exatamente o escoamento com velocidade crítica, é igual à velocidade de propagação das ondas. Tá? Então, a profundidade YC corresponde à velocidade no canal igual à velocidade de propagação de ondas em corpos de águas rasas. Então, o YC, que é a profundidade crítica que nós obtivemos anteriormente, que é a raiz cúbica de Q2 sobre G, né? Podemos resolver isso aqui para Q2. Então, Q2 vai ser igual a GYC ao cubo. Mas o Q, nós sabemos que Q vai ser igual a YC vezes VC. Concorda? O Q vai ser igual a YC vezes VC. Então, o Q2, daqui nós temos que o Q2 vai ser igual ao YC ao quadrado vezes o VC ao quadrado. Então, substituindo, igualando então, né, ou seja, Q2 igual a G, YC sobre 3, igualando a VC ao quadrado, YC ao quadrado, né, daqui a gente consegue chegar que a velocidade do escoamento vai ser exatamente igual a raiz quadrada de G vezes YC, que é a velocidade crítica, tá? Então, essa profundidade crítica, lá naquela curva de energia, essa profundidade crítica corresponde à velocidade crítica, ou seja, que é a velocidade de ondas superficiais em águas rasas. Quando o fluid é igual exatamente, quanto é que vai valer o fluid? Daqui dá para você ver, se a velocidade de escoamento é VC, e ela vai ser igual a raiz quadrada de G, GYC, então significa que o número de fluid é igual a 1. Concorda? Basta você passar esse cara dividindo aqui, ó. Tá? Então você vai ficar com V dividido por raiz de GY igual a 1. Então aquela condição de energia mínima que corresponde ao Y crítico, tá? É o caso de condição crítica, né? Ou seja, corresponde a uma velocidade de escoamento igual à velocidade de propagação de ondas de superfície em águas rasas, que vai ser igual, portanto, vai corresponder ao número de fluido igual a 1. Beleza? Tá claro isso aí? Agora, se a energia for menor do que essa energia mínima, se a energia específica for menor, se você pegar um valor aqui de energia menor do que a energia mínima, não existe solução na figura. E, portanto, um escoamento desse tipo é fisicamente impossível. Agora, para energia específica maior do que a energia específica mínima, duas soluções são possíveis. Uma para grande profundidade, com velocidade menor do que a velocidade crítica, chamada de subcrítica, que é esse valor aqui. Tá? E a segunda, o segundo ponto, que é esse cara aqui de baixo, esse aqui é o ponto 1, esse aqui é o ponto 2, para pequenas profundidades, com velocidade maior do que a velocidade crítica, chamada de escoamento supercrítico. Tá? Condição supercrítica. Tá?
Então, a ramificação inferior corresponde à condição supercrítica, a ramificação superior corresponde à condição subcrítica, e esse pontinho aqui é a condição crítica, onde a energia é mínima, que corresponde a um campo de velocidade, um escoamento, com velocidade igual à velocidade de propagação das ondas de superfície em águas rasas. Tá? Então, esses são os três pontinhos aí importantes. Né? Esse ponto aqui, o ponto crítico, o ponto 1, que corresponde à condição subcrítica, e o ponto 2, que corresponde à condição subcrítica, supercrítica. Tá? Agora, o seguinte, no escoamento subcrítico, o número de fluido é menor do que 1. O número de fluido menor do que 1 significa que a velocidade do escoamento é menor do que a velocidade crítica, não é? Tá? Porque o número de fluido é a velocidade de escoamento dividida pela velocidade crítica. Tá? Então, se a velocidade de escoamento é menor do que a velocidade crítica, o que vai acontecer? Se você, por exemplo, se você tem um determinado ponto aqui, tem esse determinado pontinho aqui, tá vendo esse pontinho aqui? E você causa uma perturbação naquele ponto. O que vai acontecer? Você vai ter uma onda se propagando. Né? Tipo assim, você pegar uma pedrinha e jogar no lago, você tem uma onda circular se propagando. Tá? Daqui a mesma coisa. Imagina que naquele pontinho vermelho, você jogou uma pedra, tá? Você vai ter uma onda se propagando. E aí, no intervalo de tempo ΔT qualquer, você joga outra pedra. Tá? Então, o que vai acontecer? Essas duas ondas geradas, elas vão se propagar radialmente. E elas vão conseguir se propagar a montante daquele ponto. Por quê? Por que essa onda vai conseguir avançar a montante do ponto onde você gerou a perturbação? O escoamento é subcrítico. O escoamento subcrítico significa que a velocidade de escoamento é menor do que a velocidade crítica, é menor do que a velocidade de propagação das ondas de superfície num corpo de águas rasas. Entendeu? Então, se o escoamento é subcrítico, a velocidade é menor que a velocidade crítica, a onda consegue avançar bastante. Tá? Então, você jogou uma pedra num determinado instante. No intervalo de tempo ΔT, você jogou outra pedra. Então, você vai ter duas ondas. A primeira onda vai ter um raio maior, R1, e a segunda onda vai ter um raio R2. A diferença entre os raios, quanto é que vai ser a diferença entre os raios? Qual é a diferença entre num determinado intervalo de tempo, num determinado tempo, tá? Você vai ter uma onda aqui com raio R1 e uma onda com raio R2. A onda com raio R1 corresponde à onda gerada quando você jogou a primeira pedra. A onda com raio R2 corresponde à onda gerada quando você jogou a segunda pedra, um tempo ΔT depois. Tá? Então, qual é a diferença entre R1 e R2? Vai ser exatamente igual a C vezes ΔT, que as ondinhas estão se propagando com velocidade C. Tá? Então, a diferença de raio entre R1 e R2 vai ser justamente igual à velocidade de propagação da onda vezes o intervalo de tempo que você demorou para jogar a primeira jogou a primeira pedra, depois jogou a segunda pedra. Tá? Nesse intervalo de tempo ΔT, né, vai fazer com que a primeira onda tenha um raio maior do que a segunda onda. E a diferença de raio vai ser exatamente igual à velocidade de propagação da onda vezes o intervalo de tempo entre você tacar uma pedra e a outra. Beleza? E a distância entre os centros das duas ondas, a distância D, tá? A distância D vai ser exatamente igual a quê? A velocidade do escoamento vezes ΔT. Né? A velocidade do escoamento vezes ΔT. O centro ele vai caminhando com o escoamento, né? Entendeu? A onda está se propagando, ela está se propagando radialmente, mas o escoamento está levando a onda. Ela não vai ficar parada ali. Ela tem o escoamento, ela vai com a velocidade do escoamento. Ela vai se expandindo e sendo carregada pelo escoamento, entendeu?
Fez sentido para vocês? Isso aí. Isso, no caso, fluido menor do que um, escoamento subcrítico, a velocidade de escoamento menor do que a velocidade crítica. O que, que acontece? O que, que acontece se o período de fluido for maior do que um? A velocidade de escoamento é maior que a velocidade crítica. Então você vai ter onda se propagando a montante? Não vai, tá? Não vai. Ela vai ser carregada, não vai dar tempo dela. Ela vai crescer, mas ela não vai conseguir passar à frente do ponto em que você gerou a perturbação. Tá? E aí você vai ter várias ondinhas sendo geradas, se você estiver perturbando, causando perturbações aqui, ó, num determinado ponto aqui, ó. Se você estiver causando perturbação naquele ponto, você vai ter várias ondinhas sendo carregadas, né, e elas vão aumentando de tamanho, né, mas elas nunca conseguem ultrapassar aquele corpo. Elas nunca vão se deslocar montante, porque a velocidade de escoamento é maior do que a velocidade crítica. A envoltória dessas ondas vai dar origem a uma onda, uma frente de onda aqui, ó, na forma de cunha, tá vendo? Então é interessante, por exemplo, um experimento. Segundo experimento valendo meio ponto, tá? Para vocês exatamente pegarem a pontinha de um lápis naquele escoamento supercrítico e você botar a pontinha da caneta ali, para você ver a formação dessa onda em forma de cunha. Hã? Na pia. É? Hã? Não, você põe a pontinha do lápis ali, ó, e aí você vai ver a formação de uma onda em forma de cunha. Que ali o escoamento é supercrítico, na parte inicial ali, tá? Depois ele vira subcrítico por causa do ressalto hidráulico. Mas ali inicialmente o escoamento é supercrítico. Se você botar a pontinha de um lápis ali bem afinadinho, você vai ver a formação de uma cunha, uma onda em forma de cunha. Oi? Que na verdade é a envoltória dessas pequenas ondas que são geradas. Fala, primeiro. É? Não, pelo amor de Deus, não coloque perto do ralo. Coloque mais afastado do ralo na parte plana, tá? Na parte plana da pia. Que anel? Isso. Quando gerar aquele escoamento radial supercrítico, você põe a pontinha da caneta ali, tá? Ou do lápis, melhor dizendo. Ou pega um palitinho aquele palitinho de dente, que ele é bem fininho, põe ali. Você vai ver uma onda na forma de cunha, tá? E aí você consegue até, se você medir o ângulo, se você medir o ângulo, esse ângulo aqui, se você medir esse ângulo aqui, ó, se você medir esse ângulo aqui, quanto é que vale esse ângulo? Vamos chamar esse ângulo de mi. Seno de mi vai ser igual a, por exemplo, pega esse triângulo aqui, triângulo ABC, tá? Essa primeira ondinha aqui, ela foi gerada, você deixa passar um intervalo de tempo ΔT, tá? Então, o raio dessa onda vai ser o quê? C ΔT. O quanto ela se deslocou vai ser o quê? V ΔT. Então, o seno de mi, o seno de mi vai ser igual a quê? A C ΔT dividido por V ΔT. Ou seja, isso aqui vai ser igual a C sobre V. Tá legal? E a gente sabe que o C, quanto é que vale o C? Raiz de GY dividido por V. Ou seja, o que é isso aqui? É um subfrude. É um subfrude, né? Um dividido pelo número de fluidos. Então, olha que legal, experimento. Se você conseguir medir aquele ângulozinho, o semiângulo dessa onda na forma de cunha, você consegue determinar o número de fluidos. Ou seja, o número de fluidos vai ser igual a 1 sobre seno de mi. Tá? Tente medir esse ângulo. É com transferidor, né? Vocês têm transferidor? Não, né? Seria interessante medir aquele ângulo ali.
Para você ter ideia do número de frutos que está ali. Você não tem jeito nenhum de medir aquilo lá. É só você sugerir ideia. Acho que tem que ser com o transferidor. Tá. Mas legal, né? Você poder calcular aí o número de frutos daquele escoamento lá. E o pessoal que fez o vídeo aí, né? Tava economizando água. Botou um pouquinho de água, de nada. Porra, abre a torneira, porra. Eu vi. Não, tá guardadinho, tá guardadinho. Só pro pessoal que estava participando da aula passada. Quem saiu e voltou depois, perdeu. Mas pode ganhar meio tonto, tá fazendo esse experimento agora da cunha, tá? Não tem problema, você vai ter a outra parte lá que tá fora do ralo. Ou não, né? De repente você, controlando lá a água, você consegue, tá? Mas tipo, teve gente que botou na beira do ralo lá. Canais não retangulares. Pessoal, esse canal aqui, quando nós calculamos aqui o número de Froude, quando nós calculamos aqui, por exemplo, que a vazão Qzão sobre B igual a VY, isso era para um canal retangular, tá? Canal retangular. Se o canal não for retangular, ele tiver uma seção arbitrária qualquer, aí não dá para usar aquela. Não dá para você calcular o Qzinho, tá? Então, nesse caso, a gente vai utilizar a vazão realmente, que a vazão vai ser igual a V vezes a área, tá? E aí, substituindo aqui o V na equação da energia específica, nós vamos chegar aqui a energia específica vai ser igual a Y mais Q2 sobre 2G A2, tá? Para você calcular a energia mínima, o que a gente tem que fazer? Para uma dada vazão Q, para determinar a energia mínima, o que a gente tem que fazer? Deriva em relação a Y, né? Igual a zero, tá? Fazendo isso, derivando isso aqui em relação a Y e igualando a zero, lembrando que o A é função de Y, a área da seção transversal vai variar com Y. Se o Y aumentar, a área aumenta. Se o Y diminuir, a área diminui. Eu não posso dar uma pancada aqui no. Não, vamos ver. Peraí. Oh, meu Deus. Eu não posso me entusiasmar aqui, que ele. Agora foi. Bom, então, derivando a energia específica em relação a Y, mantendo o que é constante, e lembrando que o A é função de Y, nós vamos chegar aqui, dA dy vai ser igual a GA3 sobre Q2. Tá? E isso corresponde a quê? A condição crítica, né? Que a energia mínima corresponde à condição crítica, fluido igual a 1. Tá legal? Bom, ou seja, dAdy igual a GA3 sobre Q2. Mas observe aqui, se você tiver um pequeno aumento da profundidade, um pequeno aumento de profundidade dy, se você tiver um pequeno aumento de profundidade dy, qual vai ser o aumento da área? Se você tiver um dy, um pequeno aumento da profundidade, qual vai ser o incremento de área? Vai ser B0, que é a largura do canal, né, na superfície livre, vezes dy. Essa áreazinha aqui, ó, aumento de área, tá? Ou seja, dA vai ser igual a B0 dy. Ou seja, daqui dá para você tirar aqui dA dy igual a B0. Substituindo aqui, ó, você vai chegar a essa equação aqui, que é a vazão na condição crítica vai ser igual a raiz quadrada de área ao cubo vezes G dividido por B0, tá? Lembrando que a velocidade média é a vazão dividido pela área, podemos substituir aqui a vazão aqui, ó,
Isso vai dar que a velocidade crítica média, vai ser igual a raiz quadrada de G vezes a área crítica dividido por B0, tá? Passando esse cara aqui, dividindo a velocidade aqui embaixo, isso aqui vai dar velocidade crítica dividido por raiz quadrada de GAC sobre B0 igual a 1. Tá? Então essa aqui seria a definição do número de Froude para um canal com seção transversal arbitrária. Tá? Seria a velocidade dividido por raiz quadrada de GAC sobre B0. E nesse caso, como é a condição crítica, que corresponde à energia mínima, o Froude vai ser unitário, tá? Que corresponde à condição crítica. No caso de um canal retangular, isso recai na definição de Froude anterior, não recai? Porque o A vai ser quanto? No canal retangular, quanto equivale a área? BY, B0Y. Aí você corta o B0, vai dar raiz quadrada de GY, você recai naquela definição anterior do número de Froude que nós utilizamos para um canal retangular. Então, para um canal de seção arbitrária, essa é a definição de número de Froude que a gente tem que usar. Tá? Ou seja, velocidade crítica dividido por raiz quadrada de GA dividido por B0. Tá? Que no caso vai ser igual a 1, porque é a condição crítica. Tá? Bom, isso aí eu vou pular porque já falei isso aí. Agora, se um escoamento crítico em um canal também estiver movendo-se uniformemente, vamos lá, vamos ver se refrescou na memória aí. Tá? Um escoamento movendo-se uniformemente. O que significa isso? Escoamento uniforme. Lembra da aula passada? Nós vimos escoamento gradualmente variado, fortemente variado, escoamento uniforme. Para você ter um escoamento uniforme, você tem que ter uma declividade constante e área transversal constante. Lembra disso? Ele vai entrar em regime, né? O escoamento vai ser uniforme, a profundidade não vai variar. Tá certo? E aí você pode utilizar a fórmula de Chese. Você pode usar a fórmula de Chese. Tá? E aí você pode calcular, por exemplo, a declividade crítica. Qual é a declividade que você tem que dar ao teu canal para que você tenha o escoamento crítico? Né? Você pega, iguala essa condição crítica aqui, que nós obtivemos anteriormente, agora, né? Um canal de seção transversal, e substitui aqui na fórmula de Chese. Tá? E aí você vai chegar a esse resultado aqui, ó, que interessante. Tá? Olha só que legal. A declividade crítica, ou seja, a declividade que você tem que dar ao teu canal, né, para que você tenha um escoamento crítico. Vai ser igual a F sobre 8 vezes o perímetro molhado crítico dividido por B0. Legal? Né? E aí, no caso, né, no caso do escoamento uniforme, né, o Y normal, né, Y normal, que é a profundidade do escoamento uniforme, vai ser igual ao Y crítico. Tá? Escoamento sem atrito sobre uma elevação. Escoamento sem atrito sobre uma elevação. Vamos ver o que ele fala aqui. A figura abaixo mostra o escoamento em um canal aberto sobre uma elevação. Está aqui a elevação aqui, ó. Tá vendo a elevação aqui, ó? É tipo uma lombada, né? Esses quebra-molas aí que o pessoal põe na rua para arrebentar teu carro. Que aí ferra teu amortecedor, você tem que gastar lá uma grana firme lá para trocar o amortecedor. Principalmente se à noite, né? Você passa ali direto ali, é uma pancada violenta. Então, a figura abaixo mostra o escoamento em um canal aberto sobre uma elevação. O comportamento da superfície livre é radicalmente diferente dependendo do escoamento de aproximação ser subcrítico ou supercrítico. Ó. Se o escoamento for supercrítico, olha o que vai acontecer com a superfície livre. Para o escoamento supercrítico, ela vai subir, ó. Ela vai ter uma crista aqui, ó. Tá? Se o escoamento de aproximação for supercrítico, tá? Você vai ter uma crista ali na superfície livre. Tá? Agora, se o escoamento for subcrítico, você vai ter um cavado. Se o escoamento for subcrítico, fazer aqui azul, ó,
Se o escoamento for subcrítico, você vai ter um cavadozinho aqui, ó, na hora que o escoamento passa ali na lombada, na elevação. Interessante, né? Isso aí a gente pode demonstrar isso aí graficamente, tá? Vamos aplicar aqui a equação de conservação de massa, tá? Então, para um canal, estamos considerando aqui um canal bem largo, tá? Então, a conservação de massa vai ser igual a V1, Y1 igual a V2, Y2, tá? É a condição aqui no ponto 1, isso aqui é o ponto 1, e aqui é o ponto 2. Aqui é o ponto 2. Ou aqui, né? Tá? Então, V1, Y1, conservação de massa, V1, Y1 igual a V2, Y2. E aqui você tem a equação de energia. Esse aqui é a coordenada Z, né? Esse aqui é o Z1 e esse aqui é o Z2, tá? Então, o Z1 vai ser igual ao Y1 e o Z2, a coordenada da superfície livre em relação a essa linha de referência aqui embaixo, ó, tá? Vai ser igual ao Y2, que é a espessura da lâmina d'água, mais a altura da lombada, da elevação, tá? Beleza? E aí agora é o seguinte, se você quer calcular o Y2, você pode resolver essa equação para V2 e substituir aqui para desaparecer com V2. Você vai ter uma equaçãozinha que vai te permitir você calcular o Y2, tá? Então, fazendo isso, resolvendo essa equação aqui para V2, ou seja, V2 vai ser igual a V1 Y1 sobre Y2, tá? E substituindo aqui, ó, você vai chegar a isso aqui, ó, resolvendo para Y2. Uma equação de uma equação de terceiro grau, na verdade, né? Uma equação de terceiro grau, tá? E aí você tem isso aqui em função do E2 e do Y2. Aliás, do Y2 não, do V1 e do Y1, tá? Então você vai conseguir calcular o Y2 em função do E2, do V1 e o Y1. Sendo que o Y2 nada mais é do que o E1, esse aqui é o E1, menos o ΔH, que é o tamanho, a elevação da lombada, tá? Então você conhece, tá? Você conhece. Então, dado o tamanho da elevação, dada a energia E1, né? E a profundidade Y1, você consegue calcular o Y2, tá? Agora, essa equação aí, ó, vamos ver o que ele fala aqui. Essa equação terá uma solução negativa, ela vai ter uma solução negativa e duas soluções positivas, se ΔH não for grande demais, tá? Vai, ΔH vai. Então, por exemplo, presta atenção, o Paulo. Se você está aqui na condição 1, então, digamos que você tem ponto 1. A aproximação pode ser supercrítica ou subcrítica, tá certo? Se a equação for subcrítica, onde você está? Você está aqui em cima ou você está aqui embaixo? Em cima, você vai estar aqui, subcrítico. E supercrítico, você está aqui embaixo. Então, por exemplo, veja que aqui você tem o E1 e aqui na altura da lombada você vai ter o E2, onde o E2 vai ser igual ao E1 menos ΔH. Tá certo? Então, se você conhece o ΔH, você conhece o E2. Está aqui o E2 aqui. E aí você, na altura da lombada, você vai ter também duas possibilidades. Olha, se a aproximação ela é subcrítica, o que vai acontecer com o Y2 na altura do canal, na altura da elevação? Vai diminuir. Tá? Vai diminuir. Ou seja, se a aproximação é subcrítica, você tem um cavado ali. Tá? Graficamente a gente consegue enxergar isso aí. Tá? E se a aproximação é supercrítica, que corresponde a esse ponto aqui embaixo, no ponto 2, que corresponde lá na altura lá da elevação, você vai ter um aumento ou diminuição do Y? Aumento. Então você vai ter o quê? Você vai ter uma crista, né? Tá? Então, se é subcrítico, você tem um cavado, né? Se é supercrítico, você tem uma crista. Tá certo?
Não. O E2 é igual a E1 menos ΔH, pela equação da energia. Pela equação da energia, tá vendo aqui, ó? Isso aqui seria o E1, isso aqui é o E1, e isso aqui é o E2. A profundidade da lâmina d'água. O ΔH está aqui, ó. Sempre que na equação da energia você usa o C, não é Y. Então, no ponto 1, o C1 é igual a Y1. No ponto 2, o Z2 vai ser igual ao Y2 mais ΔH. Então, por isso que o E1 vai ser igual ao E2 mais ΔH. Tá? Ou seja, o E2 vai ser igual a 1 menos ΔH. Você vai se deslocar para a esquerda aqui. Então, se o escoamento for subcrítico, se o escoamento de aproximação for subcrítico, você vai ter uma diminuição da elevação da superfície livre, ou seja, você vai ter um cavado, né? E se a aproximação for supercrítica, você vai ter uma crista. Vai ter uma crista lá, na altura da elevação. Legal? Tranquilo? É o que ele fala aqui. Podemos observar na figura que uma aproximação subcrítica, fluido menor do que 1, causará uma diminuição do nível de água sobre a elevação. Um escoamento de aproximação supercrítica, ou seja, fluido maior do que 1, causará um aumento do nível de água sobre a elevação. Tá? Se a altura da elevação atingir ΔH max, o que é o ΔH max? Vai ser o E1 menos o E crítico, que é o E mínimo, né? O ΔH max, a altura máxima da elevação possível, tá? Vai ser o E1 menos o E mínimo, para que você tenha escoamento, tá certo? Então, se isso acontecer, o escoamento na crista será exatamente o quê? Crítico, que vai corresponder ao E crítico, ao E mínimo. Vai corresponder a esse pontinho aqui, ó. Tá? Beleza? Que corresponde a fluido igual a 1. Se o ΔH for maior do que o ΔH máximo, não haverá solução fisicamente correta. Tá? Isto é, uma elevação muito grande irá bloquear o canal e causar efeitos de dissipação. Geralmente, um ressalto hidráulico. Tá? Um ressalto hidráulico. E aí essa equação aqui já não vale. Por quê? Porque a gente desprezou efeito de dissipação. E ressalto hidráulico, ele é altamente dissipativo. Tá? Escoamento sob uma comporta de fundo. Você pode utilizar aqui o mesmo equacionamento, só que aqui você não vai ter elevação nenhuma. Entendeu? E aí o que vai acontecer? O E1 vai ser igual ao E2. Tá? Então o E1 corresponde aqui à montante, né? Digamos aqui, ó, seria o ponto 1 e aqui, por exemplo, seria o ponto 2. Tá? Uma comporta de fundo é uma abertura de fundo em uma parede, como no esboço da figura, que costuma ser empregado no controle de escoamento de rios e canais. Se for permitida uma descarga livre do escoamento através da folga, como na figura, o escoamento acelera suavemente da condição subcrítica, que é o ponto 1, né, à condição crítica, que é o ponto 2. Aliás, a condição crítica, né, quer dizer, ele vai passar do subcrítico, ele vai passar do subcrítico para o supercrítico, que é o ponto 2, mas nessa transição ele vai passar pelo crítico. Né? Se ele vai sair do subcrítico, vai chegar no supercrítico, ao instante ele passou pelo crítico. Tá? Então, se for permitida a descarga livre do escoamento através da folga, como na figura, o escoamento acelera suavemente da condição subcrítica, né, à condição crítica, perto da folga, e a supercrítica ajusante, que é o ponto 2. Então, perto da folga ali, você vai ter o escoamento crítico em alguma posição ali. Tá? Beleza? Então, nesse caso aí, você também vai ter duas soluções. A condição subcrítica, que é o ponto 1. Como a energia vai ser a mesma,
como você não tem elevação nenhuma, né? E a gente está desprezando dissipação, efeitos dissipativos aqui, tá? Obviamente que os efeitos dissipativos são importantes, mas a gente está desprezando aqui, isso aqui é o modelo, tá? Então, nesse caso, né, sem elevação e sem dissipação, a energia específica vai ser constante e você só vai ter duas possibilidades, né? O ponto 1 e o ponto 2. Ponto 1, ramificação superior da condição subcrítica, e o ponto 2, a ramificação inferior que corresponde à condição supercrítica, na saída da folga, beleza? Na comporta de fundo, beleza? Nós vimos na aula passada, né? Eu vou até mostrar o vídeo de novo aqui, tá? Para a descarga livre, o atrito pode ser desprezado. Vamos desprezar o atrito aqui. Como não há elevação no fundo, ΔH igual a zero, resulta a equação algébrica cúbica para a profundidade ajusante da folga, onde E1 é igual a E2. Dado um escoamento subcrítico a montante, V1, Y1, essa equação cúbica tem apenas uma solução positiva real, escoamento supercrítico com a mesma energia específica. Tá? Foi o que eu falei agora. Agora aqui, acontece que, veja que se o H é o tamanho da abertura, tá? Se H é o tamanho da abertura, o Y2 não vai ser igual a H, tá? O Y2 não vai ser igual ao H, tá? Ele vai ser um pouquinho menor, tá? Então, o que ele diz aqui? A descarga livre contrai o escoamento a uma profundidade Y2, cerca de 40% menor do que a altura da abertura da comporta. Se H é a altura da abertura da comporta e B é a largura da abertura para dentro do papel, ou seja, B é a dimensão perpendicular à transparência, podemos aproximar a vazão pela teoria do orifício, ou seja, a vazão vai ser igual a um coeficiente CD, coeficiente que a gente pode chamar de coeficiente de descarga, vezes a área, tá? Vezes raiz quadrada de 2GY1, que seria a velocidade de escoamento, aproximadamente, tá? Onde esse coeficiente de descarga é aproximadamente igual a 0,61 dividido por 1 raiz quadrada de 1 mais 0,661 H sobre seu 1. Esse coeficiente de descarga vale para H sobre Y1 menor do que 0,5, tá? Sempre que isso acontecer, quando H sobre Y for menor do que 0,5, ou seja, o H é pequeno, né? Oi? O Y1, aqui, ó. É um ponto aqui, a montante da, tá? Aqui seria o ponto 1, aqui seria o ponto 2, tá? Se o nível da água jusante for alto, que nem na figura, uma descarga livre não é possível. Diz que a comporta é afogada. Comporta afogada. Ou parcialmente afogada. Haverá dissipação de energia no escoamento de saída, provavelmente na forma de um ressalto hidráulico. Ressalto hidráulico afogado. E o escoamento voltará a ser subcrítico. As equações apresentadas nessa seção não se aplicam no caso que você tiver um ressalto hidráulico. Tá? Então vamos às equações do ressalto hidráulico. Vamos deduzir aqui as equações do ressalto hidráulico. Em canais abertos, um escoamento supercrítico pode se transformar rapidamente em um escoamento subcrítico, passando através de um ressalto hidráulico. Tá? Então a figurinha ali mostra um canal, né? Você tem uma determinada declividade, né? Você tem o escoamento supercrítico, né? E aí ele volta a ser subcrítico através de um ressalto hidráulico, onde você tem um aumento, né? Um aumento rápido, né, da espessura da lâmina d'água. Tá? Vou mostrar para vocês aqui de novo aqui aquele vídeo onde você tem uma comporta de fundo, né? Um escoamento supercrítico, passando a subcrítico através de uma comporta de fundo, tá? Você tem um reservatório e uma comporta de fundo. Você tem uma descarga
supercrítica, que volta a ser subcrítica através de um ressalto hidráulico. Tá? Legal seria se nós tivéssemos um equipamento desse aí, né? Tá tudo bem. No Hidrolab? Não, lá tem um canal de correnteza, né? É. Classificação. O principal parâmetro que afeta o desempenho do ressalto hidráulico é o número de fluid. Se o número de fluid estiver entre 0 e 1, o que acontece com o ressalto hidráulico? Não existe. Tá? Não existe ressalto hidráulico. Tá? Então, o ressalto hidráulico, o ressalto é impossível, viola a segunda lei da termodinâmica. Seria uma violação da, da segunda lei da termodinâmica. Tá? Eu já vou mostrar isso para vocês. Tá? Se o número de fluid for maior do que 1, menor do que 1,7, é um ressalto hidráulico ondulado, ou com ondas estacionárias. Ressalto de comprimento em torno de 4Y2. Baixa dissipação menor do que 5%. Tá? Então, se você quer dissipação, tá? Isso daí não é um projeto bom. Tá? Então, por exemplo, você tem lá uma hidrelétrica, tá certo? Você tem um vertedouro. Então, você precisa, às vezes, quando chove muito, né, o nível da água do reservatório pode aumentar muito e você tem que controlar, não pode deixar o negócio transbordar. Então, você abre lá as comportas, né, e gera aquele escoamento. Você tem um canal com uma determinada declividade, tá, que vai gerar um escoamento supercrítico. Tá? E aí, você não pode jogar esse escoamento supercrítico no rio, porque isso aí você vai ter problemas sérios ali de erosão das margens do rio. Tá? Você precisa dissipar essa energia do escoamento supercrítico. E isso é feito através de um ressalto hidráulico. Então você precisa de um ressalto hidráulico, você precisa projetar lá seu vertedouro de modo que você tenha um ressalto hidráulico eficiente, que dissipe bastante energia. Por exemplo, número de fluid entre 1 e 1,7 não seria um bom projeto, tá? Que você só teria 5% de dissipação. Para número de fluid maior do que 1,7 e menor do que 2,5, elevação suave da superfície, com pequenos redemoinhos, conhecido como ressalto fraco. Dissipação entre 5% e 15%. Não é bom, tá? Não é bom você ter um vertedouro com escoamento supercrítico nessa faixa. Para número de fluid maior do que 2,5, menor do que 4,5, você tem um ressalto oscilante, instável, tá? Instável. Cada pulsação irregular cria uma grande onda que viaja a jusante por quilômetros, danificando margens, aterros e outras estruturas. Não recomendado para condições de projeto. Dissipação entre 15% e 45%. Tá? Então, não é uma boa faixa de número de fluid para você projetar o seu vertedouro. Número de fluid entre 4,5 e 9. Ressalto permanente, estável, bem balanceado, é o de melhor desempenho e ação, insensível às condições ajusantes. Melhor faixa de projeto. Dissipação entre 70, entre 70 e 85%. Tá? Então, essa seria uma boa faixa aqui de número de fluid para você projetar lá teu vertedouro. Tá? Número de fluid maior do que 9, né?
ressalto forte, encrespado, razoavelmente intermitente, mas de bom desempenho, dissipação entre 70% e 85%. Acho que a faixa ideal seria, portanto, né, número de fluido entre 4,5 e 9. Tá? Você teria um ressalto permanente, estável, bem balanceado e com boa dissipação, né, entre 70% e 85%. Então vamos deduzir aqui a equação do ressalto hidráulico, aquela que vocês utilizaram na aula passada, tá? E nós vamos utilizar aquela equaçãozinha que nós obtivemos, acho que na aula anterior, ou 2 aulas atrás. Nós calculamos a velocidade de uma onda finita se propagando na superfície, em águas rasas, no caso, né? Então, por exemplo, um ressalto hidráulico é exatamente equivalente à onda forte, fixa na figura abaixo, onde a variação de profundidade ΔY não é desprezada. Se V1 e Y1 a montante são conhecidos, V2 e Y2 são calculados aplicando-se a equação da conservação de massa e a equação da energia, né? A equação da energia através da onda. Foi o que nós fizemos na aula passada, né? Lembra disso aqui? Que nós chegamos a essa equação? Aliás, nós aplicamos, né, a equação da conservação de massa na forma integral e a equação da quantidade de movimento também na forma integral. Nós vimos isso na aula passada e deduzimos essa equação aqui, tá? Que seria a equação que permite você calcular a velocidade de uma onda de superfície finita, tá? E aí, o que a gente pode fazer? Se a gente tem y1 e v1 e quer calcular y2 e v2, então para adaptar essa equação aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o V1, eu vou chamar de C, né? Aliás, vou chamar o C de V1. Eu vou chamar o C de V1. O Y, que aparece aqui, eu vou chamar de Y1. Tá? Beleza? E eu vou chamar de C menos ΔV, eu vou chamar de V2. E o Y mais ΔY eu vou chamar de Y2. Então, eu vou chamar isso aqui de Y2, nessa equação aqui, ó. O C menos ΔV eu vou chamar de V2, tá? E vou chamar o C vou chamar de V1, e o Y eu vou chamar de Y1, tá? Beleza? Lembra que quando nós deduzimos essa equação, na entrada você tinha a profundidade Y e velocidade C. Na saída você tinha a profundidade Y mais ΔY e velocidade C menos ΔV. Tá? Então, para adaptar essa equação para o ressalto hidráulico, vamos chamar o C de V1, o Y de Y1, o C menos ΔV de V2 e o Y mais ΔY de Y2. Tá? Fazendo isso, vamos chegar a isso aqui, ó. Que V1 ao quadrado vai ser igual a meio de GY1, Y2 sobre Y1 mais vezes Y2 sobre Y1 mais 1. Tá? Agora, eu quero calcular o Y2. Então, eu vou resolver essa equação para Y2 sobre Y1. Tá? Eu vou chegar numa equação de segundo grau que resolvendo, eu vou chegar a isso aqui, ó. 2y2 sobre y vai ser igual a menos 1 mais raiz quadrada de 1 mais 8 fru de 1 ao quadrado. Tá? Essa é aquela equaçãozinha do ressalto hidráulico que vocês utilizaram na aula passada. Tá? Beleza? Uma vez conhecido o y2, você conhece o fru de 1. Você conhece o y1, você consegue calcular o y2. Se você tem o y2, você consegue calcular o v2 através dessa equação aqui. Tá? Beleza? Então, na primeira, nós utilizamos a equação da quantidade de movimento, né? E na segunda, a conservação de massa, tá? Para calcular a velocidade. E aí, a gente pode calcular, por exemplo, a perda de carga no ressalto hidráulico, tá? Basta você fazer a diferença da energia específica no ponto 1 menos
a energia específica no ponto 2, tá? Então, a energia específica em 1 vai ser igual a y1 mais v1 ao quadrado sobre 2g, e a energia específica no ponto 2 vai ser igual a E2, tá? Que vai ser y2 mais v2 ao quadrado sobre 2g, tá certo? Utilizando aquelas equações anteriores para o y2 e o v2, aqui nós calculamos o y2, aqui nós, na segunda equação calculamos o v2, substituindo aqui, ó, você vai obter uma equação em termos de y2 e y1, né? y2 e y1. Ah, beleza. E aí você vai chegar que a perda de carga vai ser igual a y2 menos y1 elevado ao cubo dividido por 4y1 y2. Então está aqui a perda de carga no ressalto hidráulico. Tá? Seria interessante se a gente pudesse calcular a profundidade daquela lâmina d'água lá na torneira, né? E para a gente conseguir calcular a perda de carga. Tá? Sei lá. Acho que você vai perturbar, sei lá, não sei. Não, tá aqui, a perda de carga. O que diz a segunda lei da termodinâmica? Que a perda de carga tem que ser positiva. Tá? Você não pode ter perda de carga negativa. Tá? Então, a equação abaixo mostra que a perda por dissipação é positiva apenas se y2 é maior do que y1. Tá? Então você só pode ter um ressalto hidráulico se o y2 for maior do que y1, que é um requisito da segunda lei da termodinâmica. Então, seria uma violação da segunda lei da termodinâmica se y2 fosse menor do que y1. Então, obrigatoriamente, você só pode ter um ressalto hidráulico onde o y2 é maior do que y1. Tá? E a dissipação vai ser positiva. E aí, jogando nessa equação aqui, ó, levando em consideração que y2 tem que ser maior do que y1, tá? Dessa equação aqui, você tira que, portanto, o número de fluid tem que ser maior do que 1. Então, só existe ressalto hidráulico se o fluid de aproximação for maior do que 1. Se você tiver um escoamento supercrítico, tá? Se você tiver um ressalto hidráulico com escoamento subcrítico, é uma violação da segunda lei da termodinâmica, tá? Seria uma violação da... Porque o y2 seria menor do que o y1, tá? Seria uma violação... E você teria perda de carga negativa, o que seria uma violação da segunda lei da termodinâmica. Finalmente, a equação abaixo mostra que V2 é menor do que V1 e o escoamento adjusante é subcrítico. Beleza. Vamos tentar fazer esse exercício aí, pessoal. Exercício super interessante. A equação, a água, exercício 2 da lixa, tá? A água escoa rapidamente um canal de 15 centímetros de profundidade. Ao se penetrar a superfície livre com a ponta de um lápis, tá? Pega lá um palitinho de dente, que é fininho, você, tá? Forma-se uma onda ajusante em forma de cunha, com um ângulo total de 35 graus. Avalie a velocidade V da água, calcule a velocidade de propagação da onda e o número de fluid. Tá? A velocidade de propagação, calcule a velocidade de propagação. Velocidade de propagação. Beleza. Então, ou seja, o Y, a profundidade da lâmina d'água é de 0,15 metros, o ângulo, o semiângulo, não, o ângulo da cunha é 35, então o semiângulo vai ser 17,5 graus, tá? Ele quer que você calcule a velocidade de escoamento, a velocidade da onda, né, a velocidade crítica, né, e o número de fluid, tá? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Eu vou encerrar aqui a gravação para os meus seguidores, né, e os haters, né?
E eu vou dar um tempinho aqui para eles fazerem o exercício, tá bom? Mas vocês tentem fazer em casa.